Já tivemos introdução ao curso, já falamos sobre os conceitos essenciais do repositor, e hoje nós vamos começar a falar sobre técnicas de reposição. É importante você sempre lembrar do papel de uma gôndola organizada e limpa. Ela tem um poder muito grande, que é o poder da visibilidade. Uma gôndola limpa, organizada, com os produtos expostos de forma correta, cria vendas, uma vez que produtos não bem expostos não se vendem. Contribui com o plano de visual merchandising da loja dentro de uma campanha promocional. Então, sobre as dicas práticas da reposição, nós queremos que você entenda que há 3 técnicas de expor o produto numa gôndola. Nós temos a técnica de exposição vertical, a outra que é horizontal, e uma espécie de modelo híbrido, que é chamado exposição em blocos. Mais uma vez, tudo seguirá as orientações de um plano de visual merchandising da loja dentro de uma campanha promocional. Um determinado produto, numa época do ano, dentro do calendário promocional, ele pode ser destino. Já em outro momento, ele pode ser o sazonal, o produto da época, ou o seu produto de conveniência, ele vai ser colocado num ponto extra para promover a venda por impulso. Caso contrário, ele está lá na seção dele, chamado produto de rotina. Então, vale lembrar que você já viu aulas passadas, de acordo com a campanha promocional, existe a questão da exposição correta do produto. E esse calendário da Unami Trade Market, com que foi acertado com o fornecedor, dirá que aquele produto, naquele período de tempo, vai estar exposto de forma vertical, que nós vamos ver, segundo a literatura, facilita mais a venda, ou de forma horizontal, dependendo do caso, se for uma grande compra, ele pode assumir toda a gôndola só para ele, aí você pode expor de forma horizontal ou em blocos, no caso, em alguns setores, alguns supermercados, em que a perfumaria são muitos produtos e você tem que colocar todos em determinada gôndola e até mesmo em prateleira, e você tem que fazer uma mescla da exposição vertical com a horizontal. Vamos conhecer, então, o que é isso de exposição vertical e horizontal. Antes de mais nada, nós estamos no tempo que é chamado de varejo 4.0. O que é isso? É um tempo em que a inteligência artificial tem invadido as empresas, tem chegado ao varejo, tem chegado às lojas. Sobre a compra, o que comprar, hoje em dia, os computadores, através dos algoritmos dos robôs, eles conseguem, com precisão, definir o que deve ser comprado naquele período do ano, baseado nas compras no sistema, nas informações que foram passadas. Mas o ser humano, ele tem o poder de pensar fora da caixa. O ser humano tem o poder de entender o ambiente, de entender o momento político, de entender a economia do país, de entender a concorrência. Então, se você está ali repondo a mercadoria, pense fora da caixa, seja criativo e até mesmo atue como o dono da gôndola ou o gerente da seção. Assuma a sua gôndola como se fosse a sua loja. Você vai expor, lembrando que um segredo de todo varejo é vender mais. Então, é expor estudando a melhor forma de cada vez mais a venda por si só acontecer. De repente, uma determinada campanha, você seguiu esse padrão aqui de exposição. A exposição vertical que nós vamos falar, que é a mais aconselhável. Mas pode ser que em outro momento aquela exposição não dê certo, ou você pode fazer ajustes. Então, pensar fora da caixa é sempre estudar. Eu expus minha mercadoria assim, eu fiz a reposição de acordo com aquele plano de marketing, mas e o resultado? Então, é isso que nós queremos que você considere antes da gente continuar a falar um pouco sobre isso. Voltando, então, especificamente ao conceito de posição vertical, o que é isso aí? É quando os produtos são expostos em faixas verticais, abrangendo todas as prateleiras da loja.
Esta técnica baseia-se na ideia de que é mais fácil e usual movermos os olhos da esquerda para a direita, horizontalmente, do que de cima para baixo. Então, o consumidor, ao passar em frente à gôndola, pode ter uma visão geral de todos os produtos expostos enquanto busca o produto que ele deseja. Então, a literatura aconselha que essa exposição, chamada vertical, ela é normalmente utilizada nas lojas com grande área disponível para exposição de diferentes categorias de produtos, pois para muitos é a melhor e a mais bonita forma de arrumação. E assim que o consumidor vai entrando na loja, ele chegou na loja, vai ver essa gôndola aí, e ele já vai olhando da esquerda para a direita. E aquela área nobre que nós falamos em outros momentos, ficará mais fácil dele identificar o produto. Então, o produto ocupa todas as prateleiras, de cima para baixo, com as frentes equivalentes. Você lembra que nós falamos ontem sobre as frentes da prateleira? Então, isso proporciona maior impacto, clareza visual, facilita a retirada, independente se é uma pessoa alta, baixa ou uma criança. Então, esse tipo de exposição pela literatura é a que é a mais aconselhável, deixa a loja mais bonita. Só que lembre-se, isso vai variar de loja para loja, de caso para caso. As vantagens da exposição vertical. Os produtos ficam ao alcance do cliente independente da sua estatura. A distribuição dos produtos é igual para todas as marcas e suas variações, uma vez que todos são percebidos pelo cliente, causando o mesmo impacto de exposição. E aqui tem uma frase que eu quero deixar para vocês, que é o seguinte: o que fazer quando tem produtos de vários tamanhos da mesma fábrica, do mesmo fornecedor? Bom, quando há uma exposição vertical, que aqui espero que vocês entendam o que é isso, quando o mesmo produto possui tamanhos diferentes, é aconselhável posicionar os tamanhos menores nas prateleiras superiores e os maiores nas inferiores. Por quê? Isto facilita o manuseio e o transporte para com o cliente na hora da compra. Então, isso aqui é um detalhe interessante. Nós estamos vendo a exposição vertical, e, claro, isso deve ser obedecido um planograma, um acerto com o fornecedor, mas o conselho que tal é que os produtos maiores fiquem embaixo e os menores em cima da mesma marca, do mesmo fornecedor. Existe uma coisa chamada o produto líder da categoria. Então, deve-se colocar na primeira faixa a ser observada pelo cliente esse tal de produto líder da categoria, considerando o sentido mais usado no tráfego da loja. Então, se na loja, geralmente as pessoas têm entra nesse corredor por aqui primeiro e sai, então o produto líder da categoria, a literatura aconselha colocar ele primeiro. Claro que sempre esteja atento ao maior termômetro, que é a queda nas vendas. Quando algum produto apresentar giro abaixo do normal, mude-o de posição ou aumente as frentes de exposição, principalmente para os produtos que são da categoria estrelas, que eu falei para vocês no modo merchandise, que é aquele produto que vende muito e a lucratividade é alta. Uma coisa é você não estar tendo venda no produto que a gente chama de vaquinha leiteira, que a lucratividade é pouca. Mas um produto estrela que você está ganhando muito, é um produto com incentivo de venda, tem que olhar se a posição dele está atrapalhando na venda, pois isso vai influenciar a meta da categoria como um todo, e isso é pensar fora da caixa. É o que nós queremos falar quando você estiver expondo a mercadoria na gôndola, fazendo o seu trabalho de reposição. Ou seja, não seja mais um robô. Esse vai ser o seu diferencial. Eu vou arrumar a prateleira aqui, claro, de acordo com o planograma, se é vertical ou horizontal, como o que eu vou falar agora, mas estude isso, para que você, ao identificar que aquela maneira de expor está dando resultado, repita nas próximas campanhas.
Não está dando resultado, chama logo o responsável, o supervisor responsável e diga, vamos manter assim, o giro está abaixo do esperado, devemos fazer algo diferente na reposição, mas só faça isso mediante uma autorização de alguém superior. A exposição horizontal já está dizendo, o horizonte, né? São aqueles produtos que às vezes assumem a prateleira toda, de ponta a ponta. Os produtos são expostos em faixas horizontais, não verticais, abrangendo todas as prateleiras de uma gôndola, que é no horizontal, tá? Essa técnica baseia-se na ideia de que é mais fácil e usual movermos os olhos da esquerda para a direita, uma vez que, nós já falamos isso anteriormente, o cliente ele olha da esquerda para a direita. E quando ele vai entrando na gôndola, sim, ele olha o vertical primeiro, mas quando ele vê que tem uma faixa horizontal de ponta a ponta, geralmente é algum produto que está em promoção. Então, essa horizontal, ela é uma desvantagem para aqueles produtos que não ficam na área nobre. Se ele fica lá embaixo, numa horizontal, a tendência é que ele não está sendo visto pelo cliente. Se ele fosse vertical, ele viria. Mas se ele ficar lá embaixo, e alguns clientes passam rápido, se ele ficar aqui nessa área nobre, aí a tendência é venda. Geralmente, nessa horizontal, são colocados os produtos que estão em promoção, que estão em encarte, que tem muito estoque, está tendo algum evento para ele. Caso contrário, ele estaria na vertical. Agora, se colocar na horizontal, no chamado área nobre, a venda acontece. Agora, se ele ficar aqui embaixo, é uma desvantagem. Tudo dependerá do plano de merchandising que foi colocado na loja. Quando a loja é pequena, que não tem condições de ter uma prateleira toda só para esses produtos, nem na horizontal, nem na vertical, geralmente aqui é a realidade do pequeno supermercado. Ela aproveita a gôndola que tem e faz a exposição em blocos, ou seja, um híbrido. Tem momentos que ele vai expor na vertical, tem outros que ele vai expor na horizontal, e essa combinação, que muitas vezes é o único recurso para resolver o problema de espaço e a quantidade de itens a serem impostos, que é aqui um grande desafio para o pequeno empreendedor, mas ele precisa saber que eu preciso planejar. Se é horizontal, se é vertical, ou em blocos, o híbrido, eu preciso sempre seguir as orientações de um planograma. E se quando faz um planograma, se bate uma foto, e você, quando vai repor, você vai saber, ó, esse produto aqui, ele está pode ser considerado um horizontal, em bloco, né? Mas são 8 produtos desse fabricante aqui, e ele assume 4 prateleiras. Não posso botar 3 ou 2, eu tenho que seguir um planograma. De repente, tem a outra que você consiga fazer uma vertical ou uma horizontal, tudo vai depender do plano que foi estabelecido com o fornecedor, a facilidade de reposição, e o seu papel é combater a ruptura e melhorar sempre o serviço com organização e com limpeza. 3 pontos importantes. Independente se é horizontal, vertical ou em bloco, o produto deve ser colocado de forma que possa ser percebido pelo cliente. O produto deve estar exposto de forma atraente e valorizada para estimular o desejo de compra. É importante saber que o produto precisa ser facilmente pegado pelo cliente, mexido, com facilidade de acesso e também que a reposição aconteça de maneira rápida, adequada. Então, é pensar fora da caixa. Haverá áreas de maior e de menor visibilidade, isso vai variar de empresa para empresa. Tem empresas que têm uma área gigante, que as prateleiras são enormes, já tem empresas que são menores. O que deve ser feito? Estudar. Nós chamamos de PDCA, que são 4 palavras em inglês. Planeja, executa, aí você checa no C e age para sempre melhorar. É chamado de Kaizen.
mudança em Zen é boa. Ou seja, ao estar repondo a mercadoria, eu vou obedecer às orientações do planograma de como deve ser feito, e eu devo me preocupar para estar pensando, estar estudando, puxa, essa maneira de expor está errada. Aqui já deu certo. A minha parte é ser ágil, colocar o que deve ser colocado, combater a ruptura, lembre-se do problema da ruptura. Arrume sempre. E essas duas palavras devem fazer parte do seu vocabulário: organização e limpeza. A arrumação dos produtos deve seguir o movimento natural que nossos olhos fazem, uma leitura de um jornal de esquerda para a direita, de cima para baixo. Todos os espaços da prateleira devem ser preenchidos até em cima. Dentro de a categoria, os produtos maiores devem ficar expostos sempre à direita dos menores, pois se permite melhor visibilidade. Não se deve expor uma caixa de 10 centímetros de altura em uma prateleira de 40 centímetros de altura, deixando 30 centímetros sem nada e sem perda de espaço, de mercadoria exposta. Se for precisar, ajuste a altura das prateleiras, mas deixe o ambiente de forma agradável aos olhos. Você tem que bater uma foto da sua prateleira, da sua gôndola, bonitinha, cheinha, com organização e com limpeza. Agrupe todos os tamanhos do mesmo produto para dar noção de ordem, noção de alinhamento das embalagens. Isso ajuda o cliente a identificar mais rapidamente o produto e a marca que ele procura. Então, pessoal, até aqui, a dica prática, se eu puder espremer tudo que eu falei, é: siga as orientações do planograma, combata a ruptura, se esforce para a sua prateleira sempre estar cheinha e organizada, organização e limpeza. Mas, ao perceber que mesmo arrumando tudo, a venda não está acontecendo, chama alguém para pensar fora da caixa juntamente com você. E melhore sempre o seu método de deixar a sua loja com alinhamento, com a visão, merchandising, que atraia o cliente, que gera a venda por impulso. É importante falar sobre o método PVPS. Ao expor o produto, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Às vezes, o produto acabou de chegar do fornecedor, margarina, como exemplo. Na prateleira tem uma margarina que a validade vai ser para outubro. E acabou de chegar do fornecedor uma margarina que, em tese, você vai dizer, não, acabou de chegar, então essa margarina ela deve vencer lá para frente, para dezembro, mas cuidado, abra aquela embalagem, aquela caixa onde estavam as margarinas e veja a validade, porque às vezes ele já vem da fábrica perto de vencer. Então não é o primeiro que entra, o primeiro que sai no varejo, não é assim. É o primeiro que vence, é o primeiro que a gente deve fazer com que ele saia. Então, se eu vou colocar produtos novos, principalmente com validade, aí entra a área de alimentos, eu sempre devo colocar os que vão ter a validade para sair primeiro, para que aqueles que a validade seja por último, fiquem por trás. Isso é muito importante. Verifique a colocação e a validade das etiquetas e dos preços. Organize os produtos respeitando a quantidade de frente e profundidade da prateleira. Não deixe produtos deitados de lado ou mal expostos. Tem uma coisa, além da chamada frente de exposição, é a profundidade da exposição também ser definido no planograma. Ou seja, não é só botar os produtos aqui na frente, quando você toca o produto cai. Tem a profundidade. Isso deve ser respeitado no método, o primeiro que vence, o primeiro que sai. Se a reposição for realizada em horário de atendimento ao público, alguns cuidados especiais devem ser observados, como: evite transitar com um carrinho excessivamente grande, estacioná-lo em local que atrapalhe a compra dos clientes, utilizar pallets ou transportadoras causando congestionamento nos corredores, incomodando os clientes que façam suas compras, evite até mesmo uma exposição em excesso fora do planograma. O melhor é manter o excesso no estoque e providenciar a reposição por mais vezes no período, caso as vendas estejam correndo acima da média habitual.
Muitos tipos de um produto ou uma enorme quantidade de um único produto somente deve ocorrer em caso de grande promoção. Mesmo assim, a exposição deve ser feita de forma organizada e segura para os clientes. Qual é a palavra que se trabalha isso? É o planograma da exposição. Bom, nós continuaremos então amanhã falando sobre mais dicas de como você expor adequadamente o produto ao cliente. Até aqui, o que nós queremos mostrar é que você precisa seguir um planograma e, em cima disso, você precisa também combater a ruptura. E estude a melhor forma, se é horizontal, se é vertical, dê a sua opinião sobre o assunto. Veja que essa maneira de expor está dando resultado, permaneça. Não está dando certo, chama alguém do marketing ou da supervisão de loja para estudar e mudar o planograma, para que você tenha sempre um padrão a seguir, com organização e com limpeza, e olhe para o método PVPS. Esse produto está aqui, porque certamente é daquele tipo, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Essas são as palavras fundamentais para um repositor, e para que você possa assimilar bem, eu vou ficar